Visualize agora mesmo que existe um homem que não consegue remover você dos seus pensamentos. É como se seu nome aparecesse constantemente em sua mente durante todo o dia, mesmo enquanto ele tenta focar em outras atividades. Ele procura disfarçar, tenta comportar-se de forma comum, porém a realidade é que seu corpo, suas expressões e a força que ele emana já revelaram tudo. Ele está totalmente conectado sentimentalmente com você, mas você ainda não descobriu. Sabe a razão? Porque desde criança você foi condicionada a procurar falas e compromissos, quando na verdade o autêntico anseio masculino se manifesta através de indicações mudas que raras mulheres conseguem notar. Carl Jung, um dos pensadores mais geniais da história, revelou algo extraordinário sobre a psique masculina. Quando um homem verdadeiramente se apaixona por uma mulher, seu subconsciente adentra um estado que ele não pode dominar. É como se algo em seu interior despertasse, ativando indicações que são impossíveis de serem simuladas. O mais melancólico é que, segundo Jung, a maior parte das mulheres interpreta essas indicações de maneira incorreta, confundindo interesse autêntico com brincadeiras temporárias, ou ainda pior, ignorando totalmente um homem que na realidade está intensamente enamorado. Tudo isso ocorre porque não foram ensinadas a compreender essa comunicação silenciosa que expõe o verdadeiro anseio masculino. Já ocorreu com você de perceber que algo não se encaixava direito? Um pressentimento de que havia algo além acontecendo, mas você não conseguia definir. Talvez tenha sido com um homem que afirmava estar interessado, mas cujas ações contavam outra narrativa. Ou o contrário, aquele que nunca expressou claramente o que sentia, mas que sempre fazia seu coração acelerar cada vez que surgia. Isso não é casualidade nem fantasia. É seu subconsciente captando indicações que sua mente ainda não aprendeu a interpretar. O que vou compartilhar hoje não é uma receita mágica, nem estratégia de conquista barata. O que você descobrirá é algo muito mais profundo, é a realidade pura sobre o que acontece na mente de um homem, quando ele encontra uma mulher que desperta nele não apenas atração física, mas uma ligação que transcende a racionalidade. Existe um padrão comportamental, quase como um código oculto, que se manifesta nos olhares, nos movimentos, nos silêncios e nas posturas de um homem apaixonado. E quando você aprender a reconhecer essas indicações, nunca mais será ludibriada ou ficará perdida sobre os sentimentos dele. O desafio é que a maioria das mulheres busca no local equivocado. Elas aguardam grandes confissões de amor, atos teatrais e compromissos, mas a realidade é que o envolvimento masculino se revela nos pormenores que frequentemente passam despercebidos. Jung percebeu que dentro de cada homem existe um padrão emocional profundo que, quando acionado, transforma completamente a maneira como ele age, de um modo que nem ele próprio consegue explicar. Não é algo que ele possa controlar ou desativar. É como se fosse um impulso vindo das camadas mais profundas do subconsciente. O que estou prestes a te mostrar pode transformar completamente a maneira como você percebe os homens que cruzam seu caminho. Vou te revelar verdades que você talvez já tenha sentido, mas nunca conseguiu expressar em palavras. Quero que você preste atenção porque essas indicações são discretas, mas inequívocas. Um homem pode até tentar ocultar, pode racionalizar o que sente, mas seu corpo e suas atitudes sempre vão entregar a verdade. A diferença entre um homem que sente apenas atração física e um que está emocionalmente envolvido é imensa. Um desaparece na primeira adversidade, o outro permanece sólido ao seu lado. Um te deixa insegura e repleta de incertezas, o outro constrói um ambiente de confiança e estabilidade. Um te vê como diversão passageira, o outro já te visualiza no futuro dele. E essas diferenças não são teoria.
elas se revelam em atitudes tão evidentes que depois que você aprender a identificá-las, nunca mais vai cair nas armadilhas do amor superficial. Jung dedicou anos estudando os padrões de comportamento que se repetem em homens verdadeiramente apaixonados. Ele percebeu que existem indicações universais que aparecem sem que eles percebam quando estão emocionalmente conectados. Essas indicações que vou te revelar são a chave para que você nunca mais fique se questionando o que ele sente. Mas antes de abrir essa porta para você, quero que faça uma coisa simples. Escreva nos comentários a palavra despertar. Esse gesto não é apenas uma forma de interação, mas também um compromisso de que você está preparada para receber esse conhecimento transformador. Quando você escreve despertar, algo dentro de você se abre para absorver essa informação de forma profunda, como se fosse uma chave para a compreensão do que Jung nos ensinou sobre desejo e amor. Escreveu? Ótimo! Agora sim, estou pronto para te mostrar o que acontece de verdade na mente de um homem quando ele se apaixona. Já parou para pensar por que algumas mulheres parecem atrair com facilidade o compromisso masculino, enquanto outras vivem presas em relações superficiais? A resposta não está no físico nem no que elas dizem. Está na capacidade de perceber e reagir às indicações que um homem dá quando está emocionalmente envolvido. Jung descobriu que o comportamento masculino é governado por forças muito mais poderosas do que a vontade consciente. Existem padrões tão antigos e profundos que ele chamou de imagens universais, aquelas que moldam tudo o que sentimos e fazemos quando se trata de amor. O padrão emocional mais forte é o de um homem que encontra em uma mulher algo que vai além do desejo físico, uma ligação que desperta o lado mais profundo dele. Quando esse padrão é ativado, algo extraordinário acontece. Ele não sente apenas atração, ele sente uma conexão que ultrapassa qualquer lógica. É como se algo ancestral dentro dele se ativasse, mudando completamente a forma como ele age, mesmo que ele não entenda o que está acontecendo. E aqui entra um detalhe muito importante. Desde pequenos, os homens são ensinados a reprimir as próprias emoções. Frases como "homem não chora", "seja forte e não demonstre fraqueza" são repetidas tantas vezes que acabam construindo barreiras entre o que eles sentem e o que conseguem expressar. É por isso que muitos homens, mesmo estando profundamente apaixonados, têm dificuldade de colocar em palavras aquilo que sentem. Mas Jung revelou algo fascinante: o corpo não mente. Enquanto a mente consciente pode escolher as palavras e até tentar controlar o discurso, o subconsciente encontra sempre uma maneira de se expressar e faz isso por meio de indicações físicas e comportamentais que são praticamente impossíveis de serem disfarçadas. Esse é o verdadeiro segredo. Ele se revela no tom de voz, nos gestos, nos olhares, tudo aquilo que fala mais alto do que qualquer declaração. E é por isso que eu te convido a observar de forma atenta. Já percebeu que alguns homens dizem que estão interessados, mas somem por dias, e outros, mesmo sem declarar nada, estão sempre ali quando você precisa? As palavras podem enganar, mas as atitudes jamais. Ainda neste conteúdo, eu vou te ensinar a identificar essas indicações, para que você nunca mais perca tempo com quem não está pronto para te oferecer o amor que você merece. A primeira indicação, e talvez a mais poderosa, está no olhar. Jung dizia que os olhos são as janelas da alma, e isso é mais verdade do que você imagina. Quando um homem está emocionalmente conectado com você, o jeito que ele te olha muda completamente. Não é apenas aquele olhar cheio de desejo, embora esse também exista, mas um olhar profundo, como se ele quisesse memorizar cada detalhe seu. É aquele tipo de olhar que não desvia facilmente.
Mesmo em meio a outras pessoas, ele procura o seu olhar como se você fosse o ponto de referência no meio da multidão. A ciência moderna confirma isso. Estudos de neurociência mostram que as pupilas se dilatam involuntariamente quando sentimos uma conexão emocional intensa com alguém. Isso não é algo que ele consiga controlar ou esconder. É uma reação automática, algo que acontece sem que ele perceba. Então, na próxima vez que você notar o olhar dele fixo em você, observe. Repare se as pupilas dele dilatam, se há um brilho diferente no olhar, aquele que revela tudo, como se o corpo dele dissesse, ela é importante. Mas o olhar não é a única pista. A segunda indicação importante está na forma como ele organiza o tempo e o espaço dele para te incluir. Jung descobriu que quando um homem está emocionalmente envolvido, ele reorganiza muitas vezes sem perceber a própria vida para que você caiba nela. Um homem apaixonado faz isso naturalmente, ele adapta a agenda para ter tempo contigo, dá um jeito de te incluir nos planos e faz questão de estar presente, mesmo que seja apenas para te mandar uma mensagem no meio de um dia corrido. Ele não desaparece sem dar explicações, não inventa desculpas de última hora para te evitar. Ele sente prazer em abrir espaço na rotina dele, mostrar que você é prioridade. Isso não é algo que ele faz porque acha que deve fazer. É algo que vem de dentro, algo que o impulsiona a estar perto de você. Jung também descobriu que o jeito como alguém ocupa o espaço físico revela muito sobre o que sente. Um homem emocionalmente envolvido é naturalmente atraído para o seu espaço. Mesmo em conversas em grupo, o corpo dele se inclina na sua direção, os pés apontam para você, como se ele fosse puxado por uma força invisível. Ele encontra jeitos de diminuir a distância, de se aproximar, de criar conexão. Agora repare no toque, mesmo o toque mais casual, como colocar a mão no seu braço ou um abraço rápido, revela muito mais do que você imagina. Estudos mostram que o toque libera ocitocina, o hormônio do vínculo. Quando existe uma conexão emocional de verdade, o corpo dele reage de forma automática, as pupilas dilatam, a respiração muda, a pele pode até ficar mais quente. É como se o corpo dele falasse aquilo que as palavras ainda não conseguem expressar. E tem um detalhe que quase ninguém nota à memória. Jung descobriu que o subconsciente registra tudo o que é importante. Por isso, um homem emocionalmente envolvido lembra de cada detalhe sobre você, aquele livro que você comentou por acaso, o café que você gosta, aquela confissão que você fez sem perceber. Ele traz isso de volta em conversas futuras, não para te impressionar, mas porque você passou a ocupar um espaço especial na mente dele. Cada palavra sua passa a ser guardada num cantinho importante da memória. E existe uma indicação ainda mais bonita e rara, a vulnerabilidade emocional. Desde pequenos, os homens aprendem a esconder sentimentos e a parecer fortes o tempo todo. Mas quando um homem começa a dividir com você as inseguranças dele, as falhas, os medos, isso é um ato de coragem emocional enorme. É como se ele dissesse: confio em você para mostrar quem eu realmente sou. Essa vulnerabilidade não surge em grandes discursos dramáticos, mas sim em momentos sutis, um desabafo rápido sobre o trabalho, um comentário sobre algo que o deixa inseguro, ou até um olhar que revela algo que ele não diz para ninguém. Esses momentos são raros e valiosos porque é ali que ele mostra quem é de verdade. E não para por aí. Jung também percebeu que quando um homem está emocionalmente conectado de verdade, ele te inclui naturalmente na vida dele. Ele te apresenta aos amigos, fala da família, te convida para ocasiões importantes. Ele não te esconde como um segredo. Pelo contrário, ele sente orgulho de ter você na vida dele, como se fosse impossível não querer te mostrar para todo mundo.
E mais o homem emocionalmente envolvido começa a fazer planos de futuro com você, às vezes sem nem perceber. Ele fala sobre viagens, sobre sonhos, sobre projetos, e você já faz parte disso tudo como se fosse óbvio. Não é algo que ele usa para te manipular ou te prender. É algo natural, porque na cabeça dele, você já faz parte da história dele. E por fim, tem algo que Jung considerava uma das provas mais fortes de envolvimento emocional: o cuidado. Um homem que está emocionalmente conectado desenvolve uma preocupação genuína com o seu bem-estar. Ele quer saber se você chegou bem em casa, se você está segura, se você precisa de alguma coisa. Ele demonstra cuidado de verdade, não por obrigação, mas porque algo dentro dele o impulsiona a querer te proteger. E isso é lindo, porque revela que ele não está apenas interessado em você como uma distração passageira, mas sim como alguém que ele valoriza de verdade. E tudo isso que eu estou te contando aqui não é algo que ele faz porque quer te impressionar. São respostas automáticas que vêm das partes mais profundas da mente dele. Por isso, são indicações tão valiosas, porque não podem ser fingidas. São atitudes que brotam do coração, que falam mais do que 1000 palavras. Agora que você conhece essas indicações, você está muito mais preparada para perceber o que realmente importa. E não vai mais se perder em promessas vazias. Um homem pode até dizer que te ama, mas se ele não demonstra com atitudes, é porque não há envolvimento emocional de verdade. E é por isso que eu digo, não aceite menos do que você merece. Você merece alguém que te valorize, que esteja presente, que te ofereça cuidado e constância. Um homem que some por dias sem explicação, que vive te deixando insegura, que diz que te ama, mas não demonstra com gestos, esse não é o homem certo para você. E agora que você já sabe identificar essas indicações tão importantes, chegou a hora de transformar esse conhecimento em prática. Como ajustar sua postura emocional para atrair e manter um relacionamento profundo e verdadeiro. Carl Jung nos ensinou que para vivermos relações saudáveis, precisamos primeiro entender como as nossas próprias atitudes afetam o que atraímos e o que aceitamos na nossa vida amorosa. E é por isso que eu te convido neste momento a olhar para dentro de si mesma. Você tem mostrado quem você realmente é, sem medo de julgamentos ou rejeição? Porque assim como esperamos indicações verdadeiras do outro, também precisamos ter coragem de sermos verdadeiras para que a conexão real aconteça. Um homem só vai se abrir emocionalmente se sentir que você também está disposta a ser verdadeira. Não adianta cobrar dele uma entrega profunda se você mesma tem medo de se mostrar vulnerável. E é exatamente aqui que muitas mulheres acabam se bloqueando sem perceber. Depois de tantas decepções, constroem muros de proteção emocional que acabam afastando justamente aquilo que mais desejam. Jung dizia que o verdadeiro encontro entre duas pessoas acontece quando ambos têm coragem de explorar as próprias profundezas emocionais. É nesse espaço de vulnerabilidade que o amor floresce. Quando você deixa de lado as máscaras e passa a viver quem você realmente é. Mas como colocar isso em prática? Primeiro, comece a prestar atenção ao que ele demonstra com as atitudes. Observe se ele está presente, se ele te inclui nos planos, se demonstra cuidado. Perceba como ele reage aos seus momentos de vulnerabilidade. Ele te acolhe ou se afasta. Ele te apoia quando você mais precisa ou simplesmente some. Depois, exercite a sua autenticidade. Não tenha medo de dizer o que sente, de compartilhar seus medos, seus sonhos, suas inseguranças. Um homem emocionalmente maduro valoriza essa coragem porque isso dá a ele permissão para fazer o mesmo. Essa reciprocidade é o que constrói relações fortes que resistem ao tempo e às dificuldades.
E, por favor, nunca aceite menos do que você merece. Um homem que te faz duvidar de si mesma, que aparece e some quando quer, que não demonstra cuidado nem constância, não está emocionalmente envolvido de verdade. Por mais que as palavras dele sejam bonitas, são as ações dele, especialmente ao longo do tempo, que revelam quem ele é de verdade. Jung nos lembra que o amor é, antes de tudo, um encontro de almas. Isso não pode ser forçado ou fabricado. Acontece quando duas pessoas estão prontas para viver algo que vai além da atração física ou da troca de mensagens. É quando você sente lá no fundo que não precisa mendigar amor, porque o amor verdadeiro simplesmente acontece. E é por isso que, a partir de hoje, eu te convido a mudar a forma como você enxerga o amor. Em vez de se apegar a promessas vazias, observe os detalhes que realmente importam, a presença constante, o cuidado genuíno, o jeito como ele te inclui na vida dele, a forma como reage quando você mais precisa. E, acima de tudo, confie na sua intuição. Ela é a sua melhor aliada, a voz do seu próprio coração, que muitas vezes te alerta quando algo não vai bem. Quantas vezes você já sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que algo não estava certo? Esse é o seu coração tentando te proteger. E se você está pensando, mas será que existe homem assim? Eu te digo sim, existe. Mas para encontrá-lo, você precisa ter coragem de ser você mesma e de não aceitar menos do que você merece. Agora que você já entende a importância de ser verdadeira consigo mesma e de reconhecer as indicações reais que um homem demonstra quando está emocionalmente envolvido, chegou o momento de dar mais um passo, desenvolver uma presença emocional magnética. Talvez você esteja se perguntando, o que é uma presença emocional magnética? É aquela energia que faz com que um homem sinta mesmo sem perceber o desejo de estar com você. Não por obrigação ou carência, mas porque você é o porto seguro, onde ele sente que pode ser ele mesmo. Jung dizia que a nossa mente projeta no outro aquilo que carregamos dentro de nós. É por isso que muitas vezes atraímos pessoas que refletem nossos próprios medos ou inseguranças mais profundas. Se você carrega dentro de si o medo de ser rejeitada, acaba atraindo homens que te fazem duvidar do seu valor. Mas quando você passa a viver com a certeza de quem você é, com autoestima fortalecida e confiança em si mesma, você passa a atrair homens que reconhecem e valorizam o que você tem de mais especial. Essa presença emocional magnética não tem nada a ver com perfeição. Não é sobre ter o corpo perfeito ou seguir regras para agradar. É sobre estar confortável na própria pele, com quem você realmente é. É quando você entende que não precisa forçar nada, porque aquilo que te torna única é justamente a sua autenticidade. Quando uma mulher desenvolve essa energia, algo mágico acontece, o homem sente que pode ser verdadeiro ao seu lado. Ele não precisa usar máscaras, não precisa fingir força o tempo todo. É como se, ao te olhar, ele visse um lugar seguro para mostrar quem ele é de verdade. Isso cria uma conexão profunda que vai além de declarações de amor. É cumplicidade, é verdade, é confiança. E aqui vai um segredo que poucas mulheres sabem. Homens emocionalmente maduros não estão buscando uma mulher perfeita. Eles querem alguém real. Alguém que tenha coragem de dizer o que sente, de mostrar suas fragilidades e de compartilhar seus sonhos. Por isso, eu te convido a olhar para dentro de si mesma e perguntar: eu tenho sido verdadeira comigo? Esse é o primeiro passo para atrair um relacionamento que vá além da superfície. É essa energia autêntica que faz com que um homem sinta vontade de caminhar ao seu lado. Não porque você o pressionou, mas porque ele sente que a vida dele fica mais leve com você por perto. Aqui vai um exercício simples toda noite. Antes de dormir, pergunte a si mesma: hoje eu fui verdadeira comigo? Eu falei o que eu realmente sentia? Ou apenas disse o que os outros queriam ouvir?
Esse exercício vai te ajudar a fortalecer a sua presença emocional e a deixar claro para o universo e para os homens que você não aceita menos do que merece. E lembre-se, quando você se valoriza, automaticamente afasta aqueles que não estão emocionalmente disponíveis. É como se você dissesse sem palavras: aqui não tem espaço para joguinhos ou relações rasas. E isso te protege, te fortalece e abre caminho para relacionamentos que realmente valem a pena. Esse é o tipo de mulher que um homem emocionalmente envolvido procura: alguém que não tem medo de ser vista, que não se esconde, que não diminui quem é para caber na vida de ninguém. Uma mulher que sabe quem é, que entende que o amor verdadeiro é construído com base na confiança, na reciprocidade e na coragem de viver a própria verdade. E agora, para encerrar essa etapa, eu quero te convidar, se você chegou até aqui e sentiu que esse conteúdo te tocou de alguma forma, que abriu seus olhos para algo novo, compartilhe a sua experiência nos comentários. Conte o que mais te marcou, o que você aprendeu, o que mudou na forma como você enxerga os relacionamentos. Sua história pode ajudar outras mulheres que, assim como você, buscam viver o amor de forma verdadeira e consciente. E antes de irmos, quero te pedir algo muito especial. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Sabedoria de Jung, faça isso agora. Aqui você vai encontrar uma comunidade de mulheres que, como você, estão comprometidas a viver relacionamentos verdadeiros e transformadores, baseados no conhecimento profundo que Jung nos deixou. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer de coração. Isso mostra que você está pronta para viver o amor de forma mais consciente, livre de ilusões e mais conectada com a sua verdade interior. Para selar esse compromisso com você mesma, escreva nos comentários: eu escolho viver o amor com verdade. Essa frase vai te lembrar todos os dias de que você é merecedora de um amor que te valorize, que te respeite e que te faça sentir única. Agora que você já entendeu como cultivar uma presença emocional magnética, está pronta para dar o passo mais poderoso, usar esse conhecimento para transformar a forma como você vive os relacionamentos e atrair homens emocionalmente disponíveis. De verdade. Quando você começa a viver com essa verdade, algo poderoso acontece. Você deixa de se contentar com migalhas e passa a escolher relações que te valorizam. Jung dizia que o amor verdadeiro não é apenas afinidade ou desejo físico. É um encontro de almas, algo que vai tão fundo que nem sempre conseguimos explicar com palavras. E é aqui que o seu conhecimento emocional faz toda a diferença. Quando você reconhece as indicações que o homem demonstra, você passa a perceber quem realmente quer caminhar ao seu lado e quem só está de passagem. Isso te liberta da ansiedade de ficar esperando mensagens, de se perguntar por que ele sumiu ou de criar expectativas em quem não está pronto para te oferecer o amor que você merece. Um homem emocionalmente envolvido vai demonstrar isso nos detalhes, no olhar que não mente, no cuidado constante, no jeito como ele te inclui nos planos dele, nas conversas sobre o futuro e nos gestos que dizem: você é importante para mim. E é aí que você precisa estar pronta para retribuir. Não adianta esperar receber esse amor profundo sem estar disposta a se entregar também. Relacionamentos verdadeiros não se constroem com jogos ou estratégias, mas com autenticidade, com a coragem de mostrar quem você é. Talvez você tenha medo de se abrir, medo de se magoar, e tudo bem, é normal. Mas Jung dizia que a única forma de superar o medo é enfrentá-lo com consciência. É reconhecendo a sua vulnerabilidade que você se torna mais forte, mais inteira, mais capaz de viver o amor verdadeiro. E é exatamente isso que eu quero que você faça a partir de hoje. Abra espaço para o amor verdadeiro na sua vida. Pare de aceitar menos do que merece.
Observe as indicações, confie na sua intuição e, acima de tudo, seja você mesma sem medo, sem armaduras, sem pedir desculpas por existir. Quando você faz isso, algo mágico acontece, você se torna magnética para homens emocionalmente disponíveis. É como se a sua energia dissesse para o mundo: eu sei quem eu sou, sei o que eu mereço e não aceito menos. E é aqui que eu te convido a dar o próximo passo. Compartilhe nos comentários a palavra merecimento. Essa palavra vai te lembrar todos os dias que você merece viver um amor verdadeiro e que você está pronta para abrir espaço para isso na sua vida. Agora que você chegou até aqui, quero que você respire fundo e perceba o quanto você já avançou nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Talvez você nem tenha percebido, mas ao longo desse roteiro, algo dentro de você mudou. Você começou a enxergar com mais clareza o que realmente importa em um relacionamento e, acima de tudo, começou a entender que não precisa mais viver na incerteza, esperando por promessas vazias ou tentando decifrar joguinhos emocionais. Jung dizia que o verdadeiro amor nasce quando duas pessoas estão dispostas a caminhar juntas de forma consciente, quando cada uma tem coragem de mostrar quem é de verdade, sem medo de julgamentos. E é exatamente isso que você merece viver. Um amor onde não seja preciso mendigar atenção, onde as palavras não sejam vazias e onde as atitudes falem mais alto do que qualquer promessa. A partir de hoje, você vai observar as indicações que um homem demonstra não com ansiedade, mas com sabedoria. Você vai saber identificar quem está emocionalmente envolvido e quem apenas ocupa um espaço na sua vida. Vai saber diferenciar quem te quer de verdade de quem só aparece quando é conveniente. E isso, minha querida, é liberdade emocional. E sabe por que isso é tão importante? Porque um relacionamento verdadeiro não nasce de cobranças, promessas ou manipulações. Ele nasce de duas pessoas inteiras que sabem quem são e que por isso conseguem se encontrar de verdade. Um homem que te ama de verdade vai querer estar presente, vai querer te incluir na vida dele, vai querer fazer planos com você. E tudo isso vai acontecer de forma tão natural que você vai se perguntar como passou tanto tempo aceitando tão pouco. E é aqui que eu te faço o convite final: não aceite menos do que você merece. Você merece viver um amor que seja recíproco, profundo e verdadeiro. Um amor que te faça crescer, que te inspire a ser a sua melhor versão, que te faça sentir que você não precisa mudar quem é para ser amada. E para selar esse compromisso consigo mesma, quero te pedir que escreva nos comentários: eu escolho viver o amor verdadeiro. Essa frase vai te lembrar todos os dias de que você é merecedora de um amor que te valorize, que te respeite e que te faça sentir única. E se você ainda não é inscrita no nosso canal Sabedoria de Jung, inscreva-se agora. Aqui você vai encontrar mais do que conhecimento, vai encontrar uma comunidade de mulheres que, como você, estão prontas para viver o amor de forma consciente, livre de ilusões e cheia de verdade. Antes de encerrar, quero te agradecer profundamente por ter ficado comigo até aqui. Isso mostra que você está comprometida com a sua evolução emocional e com a construção de uma vida amorosa mais plena. Eu estou muito orgulhosa de você por ter dado esse passo tão importante. Agora, compartilhe este conteúdo com aquela amiga que você sabe que merece ouvir tudo isso. Às vezes, uma palavra pode transformar a vida de alguém e você pode ser essa ponte para o amor verdadeiro.